Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, nossa quarta da palavra, primeira quarta da palavra do mês de janeiro do ano de 2022. E hoje estamos retomando a nossa quarta da palavra, nossos encontros nas famílias, nas ruas, os nossos grupos de evangelho. E esse mês de janeiro, vamos rezar, refletir, aprofundar a temática do ano missionário que a Igreja no Brasil está celebrando. O jubileu, o ano jubilar missionário, que nós queremos também fazer com que a nossa paróquia seja uma paróquia realmente em saída, missionária, comprometida com o Evangelho da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho, ou texto que nós escolhemos para a nossa quarta da palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 3 ao 11. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouviste falar, quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Ora, aqueles que estavam com ele perguntaram: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Jesus respondeu-lhes: não vos compete saber o tempo ou o momento que o Pai reservou em sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Depois de te dizer isto, Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou os seus olhos. Continuava olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram-lhe a eles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo como viste subir para o céu. Até aqui, a palavra de Deus que nos anima na vida e na missão. Queridos irmãos, queridas irmãs, a igreja está celebrando o ano jubilar missionário, 50 anos de um grande movimento missionário que a Igreja do Brasil iniciou e que trouxe para nós uma renovação da igreja. E celebrar esses 50 anos com um ano missionário é despertar as comunidades, as igrejas locais para essa partida, essa saída missionária tão necessária em nossos tempos. Num tempo de tanto fechamento, a igreja é desafiada a sair, a ir ao encontro, a visitar, acolher, convidar e apresentar esse reino de Deus no meio do povo. E o texto dos Atos dos Apóstolos, que fala da paixão de Jesus, os 40 dias pós
ressurreição e subida ao céu. Então mostra aqui uma passagem muito dinâmica, mas ao mesmo tempo bastante comprometedora da missão de Jesus para a missão dos apóstolos. São Lucas tem o cuidado de fazer com uma maestria muito grande esse movimento. Primeiro ele diz, olha, depois da paixão, Jesus ainda permaneceu 40 dias, mostrando o reino de Deus para os discípulos. Uma forma de dizer, mesmo depois da morte, Jesus quer consolar e animar os seus discípulos. Durante uma refeição, Jesus dá uma ordem. Claro, é na Eucaristia. A missão da igreja nasce da Eucaristia. É na Eucaristia que nós escutamos essa ordem de Jesus. E a ordem de Jesus é bastante clara. Olha, permaneçam em Jerusalém, porque vocês vão receber o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. E minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Então a nossa missão hoje não é diferente. Em cada Eucaristia que nós participamos, que nós comungamos, que nós celebramos, novamente nos vem essa ordem de Jesus. Vocês receberam no batismo o Espírito Santo, dom de Deus. Na Eucaristia, comungaram a vida nova de Cristo para serem também minhas testemunhas. Portanto, testemunhar a verdade, a caridade, a justiça de Deus no mundo é nossa primeira missão. E ser testemunha não é tanto falar, né? Ser testemunha é, acima de tudo, vivenciar um projeto novo. E, se for necessário, também falar. Então, hoje, iniciando a nossa quarta da palavra, queremos novamente escutar essa ordem de Jesus, para que os nossos grupos de evangelho, para que as nossas comunidades possamos compreender isso, que Jesus sobe para o céu e agora confia toda a sua missão de proclamar o reino, de anunciar o evangelho, de testemunhar a bondade e a misericórdia de Deus, confia a nós. Que sejamos, pois, testemunhas do ressuscitado, evangelizadores e evangelizadoras, que com palavras e gestos mostra para o mundo esse reino que Jesus inaugurou e que está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quarta da palavra. Fiquem com Deus.